Olá, eu sou a Mabinha, contadora de histórias. Conto histórias para crianças e adolescentes lá na Acredite. E hoje eu vou contar uma linda história para vocês. É a história do dragãozinho Uji. Era uma vez, em uma linda floresta encantada, nasceu um dragãozinho muito bonitinho. Ele se tornou um dragãozinho muito feliz, muito brincalhão. Mas, de repente, ninguém sabe a razão, ele se tornou um dragãozinho muito tristonho. Ele vivia pelos cantos, sempre muito triste. A mamãe, preocupada com aquele olhar tristonho e com aquela maneira de ser tão diferente do que ele era, resolveu ter uma conversa bem séria com o filho. Chamou o filho e disse: "Filho, o que está acontecendo? Por que você anda tão triste? Não quer mais brincar com seus amigos? Anda pelos cantos, tão tristonho?" Aí ele respondeu: "Sabe, mamãe, o problema são os meus amigos." "Os seus amigos? O que eles fizeram para você?" "Ah, mamãe, eles só ficam rindo de mim. Eles vivem dando risada porque eu não sei cuspir fogo. Então eu não tenho vontade de brincar mais e nem de sorrir." Nisso, o papai resolveu entrar na conversa e disse: "Meu filho, que bobagem! Logo, logo você vai espirrar fogo. Nós também tivemos esse problema e ultrapassamos. Só que o que precisa é confiar em si mesmo. Você, dragãozinho Uji, precisa acreditar em você. E logo, logo você vai estar cuspindo muito fogo." "Ah, papai, será?" "Olha, filho, se você quiser, existe um mago que se chama Firra-Fogo, que ensina a espirrar fogo. Mas para isso, tem que atravessar a floresta encantada, tem que atravessar um rio e tem que ir meio rápido, porque ele atende antes do pôr do sol. Depois do pôr do sol você não encontra mais o mago. Você topa ir?" "Oh, topo sim. Vamos, mamãe, vamos, papai, vamos já, vamos logo, né?" "Calma, filho", disse a mamãe. "Não é assim, não. Não é do jeito que você está pensando. Essa jornada é só sua. Você vai ter que ir sozinho." O dragãozinho ficou meio inseguro, mas a vontade de cuspir fogo era maior. Então ele resolveu iniciar esta viagem. Aí ele começou a atravessar a floresta. De repente, alguns trechos da floresta eram muito escuros e ele começou a sentir um medinho lá dentro. E olha que ele teve até vontade de desistir. Mas na hora que deu aquela vontade de desistir, o que ele lembrou? Lembrou do conselho do pai, que disse: "Filho, confie em si mesmo. Filho, acredite em você." E aí ele se encheu de coragem e continuou na floresta sem medo. E aí ele foi pensando assim: "Nossa, eu descobri que eu sou corajoso. Eu não sou medroso, não. Eu tenho coragem." Mas de repente começou a chover. Chuva forte, com trovões, relâmpagos. Mas felizmente ele viu uma caverna e foi se abrigar na caverna. Mas a chuva se transformou num temporal imenso, com raios. E caiu um raio bem pertinho da caverna, rolou algumas pedras e tampou a entrada da caverna. E o dragãozinho Uji ficou preso dentro desta caverna, sozinho no escuro. Aí ele pensou: "Agora eu vou morrer, porque eu sou fraquinho. Eu não tenho força para tirar essas pedras. O que eu vou fazer?" Mas então, novamente, ele se lembrou do conselho do papai, que disse: "Confie em si mesmo."
acredite em você. E então ele observou bem assim, tateando as pedras, viu que tinha as menores, as médias e foi tirando, foi fazendo força nas maiores até que ele conseguiu com toda a força empurrar uma pedra grande para bem longe e conseguiu sair da caverna. E ele descobriu que ele não era medroso coisa nenhuma, que ele era muita coragem. E ele continuou a viagem até o rio. Agora só faltava atravessar o rio e chegar do outro lado antes do pôr do sol. Quando ele já ia atravessar o rio, um velhinho com uma bengalinha se aproximou dele e pediu: por favor, dragãozinho, você poderia me atravessar? O dragãozinho olhou para aquele velhinho fraquinho, mas pensou: eu estou com muita pressa. Eu não vou poder atravessar esse velhinho. Infelizmente vou ter que dizer isso para ele. Aí ele falou: senhor, o senhor me desculpe, mas eu não vou poder atravessá-lo hoje porque eu estou com muita pressa. Mas o velhinho insistiu: por favor, dragãozinho, por aqui não passa ninguém. Olhe para mim, veja como eu sou fraquinho. Me ajude a atravessar. Aí o dragãozinho olhou, sentiu em seu coração uma pena daquele velhinho tão fraquinho, desamparado, e ajudou-o a atravessar o rio. E o rio tinha que ser atravessado em cima de galhos de árvores, num tronco de árvore, porque não tinha uma ponte bem feita. Mas quando chegou do outro lado do rio, ele sentiu que ele tinha um bom coração, porque o próprio velhinho disse: você foi muito bondoso comigo e eu ainda nem o seu nome sei. Aí ele respondeu: o meu nome é Dragãozinho Uji. E o senhor, qual é o seu nome? Nesse momento, o velhinho soltou a bengala que ele estava apoiado, se abaixou, pegou o seu chapéu de mago, colocou e disse: eu sou o Mago Firra-Fogo. Nossa, que alegria! O dragãozinho pulava de alegria e dizia: encontrei o mago, agora eu aprendo a cuspir fogo. E então pediu para o mago: por favor, senhor mago, me ensine logo a cuspir fogo. Eu quero voltar para casa e mostrar para os meus pais que eu já estou cuspindo fogo. O mago olhou bem para ele e falou: não é tão fácil assim como você pensa, não. Para você conseguir cuspir fogo, você precisa ter 3 qualidades. Você precisa ser corajoso, ser forte e ter um bom coração. Aí o dragãozinho Uji pensou: nossa, eu não sabia que eu tinha essas qualidades, mas durante essa jornada eu descobri tudo isso, que eu realmente tenho essas qualidades. Ah, então vai ser muito fácil, disse o mago. Olhe para mim e veja. Você vai respirar fundo e soltar bem forte. E assim fez o dragãozinho. Ele respirou fundo e soltou um fogo enorme, muito, muito, muito maior do que os amigos dele costumavam cuspir. O que ele cuspiu era muito maior. Então ele agradeceu ao Mago Firra-Fogo e disse: preciso voltar para casa para agradecer aos meus pais. E eu agradeço ao Senhor e agradecer aos meus pais por ter me ensinado tanta coisa e para eu agradecer de coração por estar agora cuspindo fogo. Aí o mago olhou para ele e pensou: nunca mais vou me esquecer desse dragãozinho. E ele foi para casa. Quando chegou em frente aos pais, ele não contou nada que já estava cuspindo fogo. Sabem o que ele fez? Ele respirou fundo e fez um lindo coração com o fogo para agradecer aos pais tudo que ele havia aprendido, especialmente
a acreditar em si mesmo, especialmente em confiar em si mesmo. E a partir desse dia, ele não era mais o dragãozinho Uji, ele passou a ser o dragão Uji. E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser que conte outra.